Eu vejo que o padrão dos altares, eles eram fundamentais lá no Antigo Testamento. Então, Deus estava mostrando para nós hoje que ele tem padrões. Hoje não são padrões físicos, mas são padrões espirituais. Os altares dos pagãos podiam ser lavrados pelos homens. Olha a diferença. Mas os altares do povo de Deus tinham que ser segundo o padrão divino para o culto e finalidade sacrificiais. Todos esses apontavam para a cruz do Calvário, conforme aí as referências que vocês têm. Israel é chamada a igreja do deserto. Atos 7:38 diz isso. Toda a ordem do acampamento, as tribos, o sacerdócio, as ofertas e dízimos, etc., com certeza revelam o padrão e princípios de Deus para o seu povo. Então, nós temos lá um, um padrão físico bem estabelecido, principalmente na construção dos altares, dos tabernáculos, ou do tabernáculo e do templo. E aqui nós temos agora um padrão espiritual que nós devemos, então, encontrar. As edificações foram posicionadas em forma de cruz. Todo o sistema de vida do povo foi criteriosamente ordenado por Deus com a finalidade de trazer glória ao nome do Senhor, ao nome dele. Tudo foi feito segundo as instruções de Deus. Os detalhes do tabernáculo em Êxodo 25 a 40, construído por Moisés, são encontrados em Êxodo 25 a 40. Nada ali teve sua origem na mente humana. Então, estamos amadurecendo essa ideia para nós entendermos que tudo é divino. Não é o homem que cria, não é o homem que monta uma estrutura, mas é Deus quem orienta. Todos os detalhes, medidas, materiais, padrão foram cuidadosamente e detalhadamente originados em Deus, o seu grande arquiteto. Tanto Moisés como os que o ajudaram simplesmente seguiram os padrões concedidos por Deus e revelados a Moisés no Monte Sinai. Então Deus revela a Moisés e aí Deus capacita os seus construtores, vamos dizer assim. Então nós temos assim: e me fareis um santuário para que eu possa habitar no meio dele, segundo a tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado no monte. Então veja que Deus sempre deixando claro que o modelo era dele e aquilo teria que ser o padrão estabelecido para a construção. De acordo com a Bíblia, o Templo de Salomão foi construído no Monte Moriá. É a mesma ideia, durante o reinado do rei Salomão. E é descrito como um dos edifícios mais notáveis da história. A construção do templo é narrada em diversos livros da Bíblia, como Primeira Reis, Segunda Crônicas e Primeira Crônicas. Aí, aqui no Primeira Reis, descreve a construção do templo, incluindo as alturas das salas, a forma como as pedras foram colocadas e o revestimento em cedro. Então aqui, veja só, é uma direção divina, essa descrição, na verdade, é segundo o padrão que Deus mesmo estabeleceu. Segundo a Crônicas 7, descreve a promessa de Deus de proteger o templo e de que aquele local, né, seria o lugar onde Deus seria adorado para sempre. Então nós temos essa ideia ali no segundo livro das Crônicas. E em 1 Crônicas 22 descreve como Davi preparou os materiais para a construção do templo e encarregou Salomão de realizar o trabalho. Então, o que nós temos aqui? Essa ideia divina, Deus operando, Deus capacitando os seus servos, mas o padrão
tinha que ser observado. Então, essa ideia nós vamos ver também no Novo Testamento, para que a gente possa, então, estabelecer esse padrão e andar por esse padrão. A construção do Templo de Salomão é descrita como um marco divisório na história de Israel e do mundo. A cronologia comumente aceita indica que o templo foi construído em 1005 a.C. Então, na verdade, nós temos antes do Templo de Salomão o Tabernáculo de Moisés. O Tabernáculo de Moisés, segundo a cronologia, foi construído por volta de 1500 antes de Cristo. Então, veja, o povo sai do Egito, vai para o deserto, e ali no deserto, então, Deus dá toda a orientação para a construção do tabernáculo de Moisés. E o tabernáculo é construído ali no ermo, ou seja, no deserto, num local em que ele seria deslocado. Então, veja, enquanto que o templo de Salomão foi de alvenaria, foi construção mesmo, o tabernáculo não, ele era feito de tecidos, né, e de materiais mais leves. Por quê? Porque ele precisaria ser transportado. Lembra que o povo ficou caminhando pelo deserto durante 40 anos para que só depois pudesse entrar, então, na terra prometida, na terra de Canaã, onde é Jerusalém, onde é Israel hoje. Então, veja só, depois de aproximadamente 500 anos, de 1500 para 1005, tá? Aproximadamente 500 anos, foi construído o Templo de Salomão. Tá? Então, nós temos 1500, ano 1000, e depois assim sucessivamente até chegar no ano zero, e a partir do ano zero aí nós contamos a era pós-cristã, ou seja, depois de Cristo. Então, nós temos antes de Cristo, né, que a contagem, se você contar no decorrer da história, a contagem é decrescente, por isso que é 1500, 1000. Por exemplo, em 586, o templo de Salomão foi destruído pelo exército babilônico. Então, Nabucodonosor, com seu exército, invade Jerusalém e destrói o templo, em 586. Então, ou seja, aproximadamente 600 anos depois, quase 600 anos depois da construção do templo, ele foi destruído, e nós sabemos que o povo foi levado cativo durante 70 anos lá na Babilônia, e quando o povo retorna para reconstruir. E aí você vai ver ali no livro de Ageu, o profeta dizendo que a glória da segunda casa será maior que da primeira casa. Só que a primeira casa foi o templo construído por Salomão em 1005. A segunda casa já é o templo reformado. Quer dizer, reformado não, reconstruído, porque ele foi reconstruído em cima das mesmas bases ali, porém não tinha a mesma qualidade, a mesma riqueza que o templo de Salomão. Então o povo foi levado cativo 70 anos, depois quando o povo volta quebrado, o povo não volta com recursos financeiros como tinha na época de Salomão. Então o templo reformado aí, que é o templo de Zorobabel, na verdade ele é o templo reconstruído. Eles tentaram reconstruir o templo de Salomão, mas, repito, não teve a mesma qualidade. Porém, aí se nós continuarmos contando a história, no decorrer da história, a gente vai ver que lá no ano 27 a.C., Herodes o Grande vai reformar esse templo. E aí sim o templo volta a ficar belo como era o de Salomão. Entende? Então, nós temos o tabernáculo de Moisés, nós temos o templo de Salomão, que foi destruído em 586, e depois, então, nós temos o templo de Zorobabel, por volta de 1516, por volta de 516 a.C., ele é
reconstruído nas bases, nas condições da época, e em 27 a.C., o templo é reformado belamente por Herodes o Grande. O Império Romano investe na reforma desse templo, e o templo então se torna belo. Então Jesus, quando Jesus vem, ele vai estar ali ao redor do templo de Zorobabel, reformado por Herodes. Então era um templo muito belo, né? Logicamente que Jesus não entrava no templo, porque só entrava o sacerdote e o sumo sacerdote. Então o povo ficava o quê? Ao redor. Então nenhuma pessoa comum podia entrar no templo. Também a ordem mosaica, a ordem de Moisés, que Moisés recebeu, é que somente o sacerdote entrasse no lugar santo e somente o sumo sacerdote entrasse no santíssimo lugar, além do véu. Então, nós tínhamos lá todos esses cerimoniais. Por quê? Para que Deus pudesse mostrar, então, que viria o nosso sumo sacerdote, Jesus, o qual entrou além do véu. Aí você vai para a Epístola aos Hebreus e você vai ver o autor dizendo que Jesus rasgou o véu, que foi a sua própria carne, o seu sacrifício, o sangue foi derramado e o véu, então, não separa mais. Né? Nós temos até uma música que fala sobre isso, o véu que separava já não separa mais. Por quê? Porque havia uma separação. O povo não podia adorar no Santíssimo Lugar. Hoje não. Hoje nós temos a abertura do véu, nós podemos entrar pelo sangue de Jesus ao Santíssimo Lugar. Então nós temos muito mais privilégio do que o povo ali no Antigo Testamento. Então veja só, tudo isso, todos esses templos, o tabernáculo, os altares, o templo de Salomão, a Arca de Noé, tudo isso mostra o quê? Uma sombra daquilo que haveria de vir, que era o próprio Senhor Jesus. Então, liberando, vamos dizer assim, para que o Espírito Santo viesse e a graça de Deus fosse derramada e tanto judeus como gentios convertidos pudessem se achegar diante de Deus de forma totalmente aberta, porque o sacrifício de Jesus Cristo nos inaugurou essa nova possibilidade. A planta do templo Deus deu a Davi, porém o privilégio de construí-lo Deus deu ao seu filho Salomão. Muito bem, conclusão. A igreja não é uma instituição humana, mas divina. Nós vamos ver melhor isso na próxima aula. O padrão de Deus é o que prevalece. A igreja deve expressar na sua plenitude a perfeita vontade de Deus para o homem.